O título do nosso trabalho é o papel das mídias sociais no processo de alienação e o tema escolhido foi Fake News e mídias sociais, a alienação na modernidade, e a categoria que nós escolhemos para debater junto com a equipe foi Consciência e Alienação, a ideologia no nível individual. O referencial como mídia que a gente escolheu se trata de uma reportagem com o título 8 anos após mulher ser espancada até a morte em São Paulo, Fake News segue fazendo vítimas como o turista queimado vivo no México. A reportagem se trata de 2 mortes que foram ocasionadas devido a fake news. O primeiro caso ele ocorreu em 2014, quando Mariane ela foi morta por moradores de Guarujá, após terem espalhado no Facebook a notícia de que a dona de casa era responsável por raptar crianças e matá-las em rituais de magia. O mesmo ocorreu 8 anos depois, quando um advogado estava passando suas férias no México, na comunidade local, quando moradores da comunidade receberam áudios no WhatsApp, circulava ali algumas notícias de que uma pessoa estranha estava na comunidade raptando crianças. Então eles confundiram com o advogado e acabaram matando ele. Eles sequestraram e queimaram seu corpo vivo. Agora eu vou falar um pouco sobre as possibilidades de atuação do psicólogo mediante o caso. Bom, diante do contexto das fake news, atrelado com a alienação, que foi a categoria que a gente escolheu, se abre uma gama de possibilidades para o psicólogo atuar mediante o caso. Como, por exemplo, ele pode primeiramente atuar com os familiares das vítimas e a comunidade no local onde ocorreu o acontecido, né? Ele pode, por exemplo, trabalhar as emoções, os sentimentos que vão surgir depois de tudo. Além disso, o psicólogo ele pode trabalhar na desconstrução da desinformação, auxiliando a população a adequar, a adquirir um senso crítico mediante a informação, como, por exemplo, questionar a veracidade do que elas leem. Por fim, o psicólogo ele também pode atuar em pesquisas sobre a influência das redes sociais, como, por exemplo, pesquisar em que proporção as mídias sociais elas vão influenciar a população. Porque, mediante o caso que a gente expôs, se trata de pessoas que foram influenciadas por fake news. Então, justamente isso, né, promover esse pensamento crítico, além de pesquisar os motivos por trás das pessoas serem tão influenciadas pelo que elas leem na internet, leem ou recebem. Então, antes de discutirmos sobre o conceito de alienação segundo a psicologia social, é importante a gente ter em mente que o termo alienação é um termo de significado e sentido bastante complexo, que historicamente a sua epistemologia, ou seja, a origem dessa palavra alienação, ela é perpetuada e usada em muitas áreas do conhecimento, não só da psicologia social, mas também da política, da filosofia e da sociologia. Então é importante a gente ter em mente que esse termo alienação é um termo de significado e sentido bastante complexo que perpetua, que é atravessado por todas essas áreas do conhecimento. Mas especificamente, na perspectiva da psicologia social, é um termo que vai se referir a uma desconexão ou estranhamento do sujeito em relação à realidade. Portanto, a ideologia é capaz de influenciar a percepção que o indivíduo tem da própria realidade e compreender não somente o conceito, mas como a ideologia está atrelada a questões de comportamentos, valores culturais, perpetuação até mesmo de questões de violência, como é o caso que nós nos referimos nessa categoria, a gente pode compreender melhor como é que os grupos sociais se formam e se mantêm. O conceito de ideologia, por sua vez, refere-se às representações que o indivíduo atribui ao homem, à sociedade e à realidade. Ou seja, é tudo aquilo que, implicitamente ou não, um indivíduo pode atribuir valores dicotômicos de certo e errado, verdadeiro, falso, bom, mal. Dito isso, vale ressaltar que a ideia de alienação está intimamente interligada com as questões de ideologia e de consciência. A consciência a gente poderia caracterizar como sendo a capacidade do indivíduo de questionar seus pensamentos, seus sentimentos e comportamentos, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo.
Então, refere-se à capacidade que o indivíduo tem de criticar, né, de pensar racionalmente, de refletir sobre suas atitudes, sobre suas escolhas, sobre seus valores, sobre as normas sociais a qual ele está sujeito, a qual ele está inserido. Então, refere-se a essa capacidade crítica de um indivíduo, realmente de refletir sobre tudo aquilo que o cerca, sobre tudo aquilo que o compete individualmente e socialmente. Então, é importante a gente ter entendimento sobre o conceito de alienação segundo a teoria de Karl Marx, porque a partir daí a gente consegue refletir sobre a alienação em diversos âmbitos que perpassam a vida de um sujeito. A alienação, por vezes, está associada a uma falta de propósito coletivo, a uma não identificação com os valores ou normas sociais, onde o indivíduo está inserido em um contexto social onde ele não se encontra em si mesmo e coletivamente. Então, a partir desse entendimento do conceito de alienação de Karl Marx, a gente pode refletir sobre tudo aquilo que está associado à alienação. Então, essa questão de desconexão e estranhamento do indivíduo em relação à realidade faz referência ao contexto social que o indivíduo está inserido, suas relações sociais, interações sociais, tudo que o rodeia. Então, existe essa desconexão, esse estranhamento do indivíduo em relação a esses aspectos. Um dos autores que mais estudou e discursou sobre a alienação foi o filósofo e economista alemão Karl Marx. De acordo com Karl Marx, a alienação seria um processo onde o trabalhador não se reconheceria e não se reconhece naquilo que ele produz. Ou seja, existe realmente um estranhamento em relação àquilo que é produzido pelo trabalhador. Ou seja, o trabalhador produz um produto, mas não se reconhece naquele produto. Então, Karl Marx vai discursar, vai explicar a alienação como sendo esse processo que perpetua a estrutura social do capitalismo, justamente porque a classe trabalhadora que não se reconhece como produtora de tudo. Ela vai se reconhecer, se denominar ali como consumidora, quando na verdade ela deveria se considerar produtora de tudo, que é o que ela é na realidade. Atrelando o caso de Fabiane de Jesus com a categoria alienação, nós entramos dentro de uma margem de alienação midiática, que surge a partir dos veículos de comunicação. Elas são utilizadas como ferramentas de possível controle ou de manipulação do contexto social em geral. No caso, infelizmente, Fabiane perdeu sua vida devido a uma comparação com a figura de uma mulher que, nos boatos da comunidade, ela estava frequentando essa comunidade e estava oferecendo coisas às crianças, seduzindo as crianças e sequestrando e, por fim, praticando magia negra. Esse fato foi totalmente criado, nunca houve uma figura estranha dentro dessa comunidade, nunca houve uma mulher, ou de acordo com os dados da polícia, sequer houve uma criança que estivesse desaparecida dentro daquela comunidade. Porém, esse boato ficou cada vez mais forte, o não cuidado com a filtragem das informações, né, dos fatos que continham esse boato, ele foi parar dentro de um portal de notícias da própria comunidade, que era responsável por divulgar informações verídicas, alertas e entre outras coisas, em que a comunidade dava muita credibilidade e tinha muito respeito por esse portal. Então, trazendo para uma análise sobre alienação, o que essa comunidade pode nos representar? Essa comunidade em uma atitude completamente envolvida pela raiva, pelo não saber da procedência de fato dessas informações, comparado a um total engano, foram cegas
pelo desejo de fazerem justiça com as próprias mãos, cegas por essa vontade de querer acabar, eliminar com uma figura considerada negativa, né? Não merecedora de perdão. Por que esse caso se trata de uma alienação social? Porque quando o indivíduo ele não compreende o seu papel individual dentro de um grupo, ele tende a aceitar a coletividade da maneira como se dá, de forma muito passiva, sem o pensamento próprio, o julgamento próprio, ele vai caindo por terra. Ele vai apenas reproduzindo, aceitando passivamente o que aquela comunidade está propondo, entrando dentro de um fluxo, entrando dentro de um movimento. No caso, como era a comunidade de Fabiane, era uma comunidade de periferia, era muito marginalizada, era comandada por figuras do crime. Então, isso contribuiu para que a lógica dessas pessoas fossem agir de fato com violência e sem perdão em relação a um caso como esse. Esse fato, ele também nos faz pensar a respeito, né, de uma hipocrisia muito grande. A própria comunidade que dizia ter muito medo de magia, de uma figura maligna, de magia negra, que isso era tão caçado, tão procurado e demonizado, que a própria comunidade se tornou esse elemento maligno que acabou com a vida, destruiu com a família. Então, tendo esse pensamento a respeito dessa situação, desse caso, se dá para entender um pouco sobre o quanto o ser humano ele consegue distorcer com a realidade, acreditar nos próprios fatores da maneira que quer, levar também todo um grupo, toda uma sociedade a acreditar em uma verdade única e somente aquela, o que torna isso tudo muito atrelado a essa alienação midiática que essa comunidade teve. Quiseram a todo custo, né, realizar, concretizar uma vingança contra uma figura que não existia, que quem acabou pagando por esse crime, que nunca ocorreu, foi uma vítima inocente.